Olá pessoal, sejam bem-vindos a Linuxville e vamos lá para mais uma aula 103.5, criando, monitorando e matando. Hoje é um dia onde a gente vai matar processo, vai matar as coisas que funcionam. Cuidado, hein? Não vamos matar tudo, hein? Vamos lá? Primeiro vamos iniciar um processo. Como é que eu inicio um processo? Eu digito o processo, o que eu quero, né? Firefox. Vamos abrir o Firefox aqui, ó. Iniciei o processo. Processo o que é? Ele é um programa, ele é um executável que vai carregar no seu ambiente. Então, inicializei o meu programa, Firefox. Notaram, perceberam que quando eu executei o programa, ele travou a minha console? Então, ele travando a minha console, eu não consigo fazer mais nada na console. Olha só, está travada a minha console. Existe um comando no Linux, um parâmetro, que eu posso fazer com que esse programa ele rode em background. O que é background? Background é quando um processo ele sai da minha console, sai do meu front e vai para trás dentro do sistema operacional e é executado normalmente. Então, quando eu coloco o e-comercial, esse e-comercial, ele vai executar o processo e ele vai rodar ele normalmente. Só que se você olhar a minha console, ó, ele vai liberar a minha console, ok? Então, eu inicio um processo para que ele vá para trás dessa minha console, para que ele vá para dentro do sistema operacional e trabalhe normalmente lá. E você consegue usar ele normalmente. Esse programa ele roda em background. Qual é o comando de background? É o BG. Ele está rodando em background, BG. Eu quero trazer esse programa novamente para frente. Eu digito FG. FG é o comando para trazer ele novamente para foreground. Foreground, ou seja, o ambiente da frente. Estou trazendo ele. E aqui ele novamente travou a minha console. Mas o que eu posso fazer com esse cara para colocar ele novamente para background? Eu dou um Ctrl Z. Ctrl Z é um sinal que é enviado para o processo, onde ele vai para o estado parado, né? Quando a gente vai estudar ali o PS, daqui a pouco a gente vai ver o estado do processo, e cada processo tem um estado, ele pode estar em diferentes estados. E nesse momento, o processo Firefox está com o estado parado. Então, estando parado, aí sim eu pego esse processo e digito BG. Vou rodar ele para background. Então, ele vai estar em background. Tem um comando chamado jobs, que ele vai mostrar os processos que estão rodando em background para mim, que estão sendo executados na minha seção, do meu console. Então, ele está lá em background. Aí, agora eu posso usar o meu programa normalmente, eu posso ir lá usar a minha console normalmente e assim por diante. Então, na hora que eu faço esse FG, trazendo para mim, e o background, o BG, enviando ele para background, aí eu tenho como orientar os meus processos da melhor forma possível. Por exemplo, posso chamar o Nautilus e rodar ele em ambiente comercial, com e-comercial novamente, para jogar ele para background. Digito jobs novamente, para ver, eu tenho dois processos em background. Eu tenho o Firefox e eu tenho o Nautilus. Agora, como é que eu posso trazer ele para frente e para trás e um outro? Como é que eu trato isso? Eu posso dizer assim, ó, eu quero trazer ele para frente. FG, porcento, eu quero trazer o Firefox. Ó, trouxe o Firefox novamente para frente. Se na console daquele programa, se naquele programa ele estivesse gerando algum erro, estaria aparecendo agora para mim esse erro, né? Dependendo da circunstância de cada programa, né? Ele pode exibir na console ou não, etc. Aí tem os modos debugs que devem ser habilitados e assim por diante. De novo, eu dou um Ctrl Z, parei ele, Ctrl Z para parar o processo. Digito FG. Agora o o BG para background, mas para qual processo? É o 1, então porcento 1. Ou seja, o Firefox foi para background novamente, ok? Então, esses programas estão rodando. Então, um processo inicializado é um comando em execução. É alguma coisa que tem um executável e ele está sendo executado. Então, inicializamos os programas. Agora, eu posso fazer, deixa eu pegar aqui riscar a minha cola aqui. Eu posso fazer agora a remoção desses processos. Eu posso matar esses caras. E aí que vem a grande questão. Quando eu quero matar um processo, eu tenho que tomar cuidado com ele. Qual é o sinal que eu devo dar para esse processo? Todo processo ele roda eternamente, né, vamos dizer assim, enquanto ele não executou todo o processo dele, mas ele recebe um sinal. O sistema operacional orienta para que os processos entendam esses sinais e tratem esses sinais. Se você digitar kill
kill é o matador. Esse é o cara que vai matar as coisas para você. Cuidado, hein? Não vamos matar ninguém aí. Vamos matar de susto, pelo menos, né? Cuidado. Digitem kill "-l", ele vai listar todos os sinais que o kill envia para um processo. Então eu posso mandar um sinal para o Firefox para ele parar, para ele desligar, para ele terminar, para ele continuar, entre vários sinais que eu posso dar para ele. Então o kill "-l", ele mostra os sinais que são possíveis para ser enviados para esse processo. Então, o que é um processo? É um comando de execução. O que é esse comando? Esse comando, ele executa, ele inicia, processa e termina, né? Se ele for um serviço, por exemplo, ele vai rodar ad eterno. Por exemplo, o Firefox não fechou ainda. Por quê? Porque enquanto eu não dizer para ele ir lá e fechar, ele não vai encerrar a sua tarefa. Mas eu posso dizer dentro dos meus jobs, eu posso digitar lá, kill... eu quero mandar um sinal de term. Qual é o sinal de term, de terminar? Ah, o 15, ó. Tá vendo? Kill -15. Ah, o Firefox. Poxa, eu preciso do número do processo. Como é que eu vejo o número do processo do Firefox? Aí entra um outro comando chamado pgrep, que é pi de grep, é mais ou menos um filtro, né? Eu vou te ensinar daqui a pouco outra maneira de fazer isso, mas vou digitar Firefox. Ok? Aí ele voltou com o número do processo. Então agora eu digito lá kill -15. O que é o 15? O 15 é term, signal term. 11.993. E vamos ver aqui, ó, o Firefox vai estar aqui. Ó, o Firefox está ali atrás na minha janelinha. Ó, o que aconteceu? Fechou ele. Ou seja, o sinal 15 é de term, de terminar. Então eu estou dizendo, mate com sinal de término aquele processo. Ou seja, eu disse, a grosso modo, disse, o Firefox, termine seu processo por gentileza, por favor. E ele foi lá e terminou. O Nautilus, sobrou o Nautilus agora. O Nautilus está ali rodando. Dá um jobs. Ó, pode ver que o Firefox já não está ali. Então, pgrep Nautilus. Ó, Nautilus é o processo 12316. De novo, kill. Ah, mas eu não quero. Eu quero fazer outra coisa agora com ele. Kill -l. Ó, olha só. Tá vendo que eu estou aqui na minha área? Eu estou aqui, ó, navegando. Eu dimensionei, vim aqui, ó, habilitei a lupa, mudei os ícones. O Nautilus está funcionando, certo? Olha que maluco. Tem um stop aqui, um sinal de stop. Qual que é o stop? É o... Aqui, ó, 19. Sig stop, ou seja, eu mando um sinal de parar. Kill -19. O Nautilus 012.316. Ó, mandei. Agora ele está parado, certo? Vamos lá, vou dar 2 cliques. Ó, não funciona mais nada. Por quê? Porque o processo está totalmente parado. Então eu mandei um sinal 19 para o processo. Agora o conte de continuar, ó, o sigcont é o 18. Então eu vou mandar um outro sinal agora para o processo, que é o 18. Ó, mandei. Ó, ferrou, fechou. Por quê? Porque o linkzinho que eu tinha dado lá, eu acho que era o de X, né? Que eu tinha tentado fechar, né? Então na hora que eu dei o continuar, ele clicou lá no link de fechar. Vou chamar ele de novo, né? Nautilus. Vou dar um Ctrl Z, vou dar um BG, vou jogar ele para o fundo. Vou dar um pgrep Nautilus. Ó, esse cara aqui. Vamos rodar um kill menos... O que era? O de stop era o 19. 19. Ok, parou. Tá aqui, ó. Ó, eu vou dar 2 cliques no temp aqui, ó. Tá vendo? Deu nada. Agora eu vou dar um 18. Ó. Aí ele abriu a pasta temp. Ok, pessoal? Entenderam? Então, kill -l manda os sinais. Então, todo o processo que está sendo executado, ele recebe esses sinais. E aí, conforme esses sinais que ele recebe, ele processa alguma coisa. Ele pode terminar, ele pode continuar, ele pode parar. Tem um 9 aqui, ó, que o 9 aqui é kill.
kill mesmo, ou seja, ele mata. Sabe aquele processo que às vezes não para de responder e você não sabe o que fazer, dá o kill -9? Então, o o sig kill é para matar, não é para terminar, porque em alguns processos eles podem ter que fechar arquivos, fechar tarefas, desalocar memória, fazer um monte de procedimentos para o quê? Para encerrar de forma correta. O sig kill é matar, é derrubar, é aquele negócio, né? Você pode pedir para ele de uma forma elegante terminar com sig term e uma forma matadora, né? Metendo a metralhadora nele, que é o sig kill. Se você tiver interesse, digitem aí ó, man set signal, tá? Aí vai ter uma explicação mais detalhada dos sinais. Se você for aqui, ó, aqui são os tipos de sinais. São os tipos de sinais. E aqui embaixo tem uma tabela legal que é o quê? Ó, o valor das tabelas e uma explicação mais legal do que são cada um desses números. Ok, pessoal? Vamos em frente. Outra maneira de iniciar um processo é o NoGup. O que é o NoGup? Quando eu executo um processo sleep, sei lá, 50, ele fica aqui rodando na telinha e fica até o final desse processo ser alcançado. No caso meu aqui, sleep 50. Dei um Ctrl+C, o Ctrl+C cancela o processo. Então o sleep 50 eu poderia dar um e-comercial aqui ó, e rodar ele sem problema nenhum. Só que às vezes você tem que sair desse terminal e esse terminal pode mandar um sinal para esse processo avisando ele, ó, pare de funcionar, saia daí. E aí ele vai fechar, e você não queria fechar. Mas se você rodar esse comando, né, vou dar um exemplo, por exemplo, kill -L, ó, tem um sinal que é o hang up, ou seja, quando você desconecta ele, né? Quando você para esse cara e faz com que ele mude de estado, ou seja, desligue ele praticamente. Então, quando eu dou um kill, vamos digitar aqui jobs, tá lá, está executando, certo? Então, kill -1, qual é o cara? pgrep, já deu concluído já. O sleep foi muito rápido. Sleep 500, certo? Opa. Sleep 500. Então ele já tem o número do processo aqui. Então se eu digitar kill -1, esse número, kill -1 vai fazer o hang up dele, ou seja, é como se ele se desconectasse. Vou dar um pau nele, ó, hang up. Ou seja, jobs, ele não existe mais. Então, alguns terminais, alguns Linux, eles podem fazer com que quando você saia do terminal, quando você saia daquela operação, ele manda um sinal para o processo de hang up. Ou seja, ó, está desconectado. Se estiver desconectado, o que o processo vai fazer? Vai morrer, e aí vai parar. No root, sleep 500, ele não obedece esse sinal, ele vai ignorar. Então, se você tiver alguma tarefa que é importante, que você queira rodar ele e ter mais chances dele não ser derrubado, né? Claro, se tu mandar dar shutdown na máquina, nenhum hookup vai adiantar, vai desligar e pau na cara. Então, você usa o NoHup para fazer com que ele continue mesmo se ele receber esses sinais. Então, se eu der um kill -1 nesse processo, olha só, ele continua executando. Ou seja, mesmo ele recebendo sinal de hang up, ele não vai parar o processo, ele vai continuar até terminar o processo que ele tinha fazendo aqui. Então, por exemplo, se for um backup, se for uma tarefa importante, use o NoHup para ele não receber esses sinais e não tratar isso. Tá? Ok? Entenderam? NoHup, né, continua o processo. O e-comercial também continua o processo. Só que aquele e-comercial no final ele continua o processo, mas se ele receber algum sinal, ele vai morrer. Então tem aí discernimento do que realmente você precisa fazer para que esse processo continue ad eterno.